A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, Lições Bíblicas Adulto, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 e que está trazendo o título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós já passamos por 6 lições nesse trimestre e na lição de número 1 nós estudamos a igreja diante do espírito da Babilônia. Na lição de número 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Na lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Na lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Na lição de número 6, que foi a última lição que nós estudamos, trouxe o título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. E no próximo domingo, no dia 13 de agosto de 2023, estaremos estudando a lição de número 7, que está trazendo o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. E o texto áureo nos diz: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser esposa e auxiliadora. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10 a 31, que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examinam a herdade e adquire-a. Plantam a vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de forças e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapecearias de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se dos dias futuros. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas as suas obras. E os hinos sugeridos para essa lição de número 7 é o hino da harpa de número 216, 513 e 563 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça algum desses louvores, é só você pesquisar no YouTube, no canal Levi Modesto da Silva, por hinos sugeridos, lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, que você vai encontrar aí todos os 3 louvores na sequência para o elevo espiritual. E o comentário, a introdução nos diz:
As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentaremos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. E no primeiro tópico traz o título Feminilidade Bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina da mulher. No segundo subtópico, a bênção da maternidade. No terceiro subtópico, a mulher como auxiliadora. No segundo tópico traz o título A Desconstrução da Feminilidade. No primeiro subtópico, o ativismo feminista. No segundo subtópico, a liberdade sexual. No terceiro subtópico, ataques à família tradicional. No terceiro tópico, traz o título Mulher Virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. No primeiro subtópico, modelo de esposa fiel. No segundo subtópico, padrão de mãe amorosa. No terceiro subtópico, exemplo de administradora e empreendedora. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 7, está trazendo o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios capítulo 31, versículo 30, na Almeida Corrigida Fiel. As Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade, em Provérbios capítulo 31, versículo 10 a 31. Essa mulher é retratada como modelo de esposa fiel, mãe amorosa e administradora exemplar. Porém, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída em tempos pós-modernos. Nesse capítulo, apresentamos o mandado divino para a investida do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. O propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que esta se comporte conforme a revelação da palavra de Deus. E no primeiro tópico traz o título Feminilidade Bíblica. Primeiro subtópico, a criação divina da mulher. Ratifica-se que homens e mulheres foram criados à imagem de Deus, conforme registra Gênesis capítulo 1, versículo 27. Na ordem da criação, Adão foi formado antes da mulher, em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 15. Em seguida, o Criador conclui: não é bom que o homem esteja só, conforme registra Gênesis capítulo 2, versículos 18 e 20. Assim o Senhor criou a mulher da carne e dos ossos do homem, conforme menciona Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 22. E esse a identificou. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, conforme nos registra Gênesis capítulo 2, versículo 23, na Nova Versão Internacional. Stanley Orton descreve que, num trecho curioso, Gênesis registra a criação especial da mulher, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 22. A palavra original traduzida por costela é tsela, termo este que não é usado em outra parte do Antigo Testamento nesse sentido. A mulher foi feita da mesma matéria que o homem. A mulher foi feita da mesma matéria que o homem, compartilhava da mesma essência. Além disso, esse e outros textos deixam claro que a mulher foi alvo direto da atividade criadora de Deus, da mesma maneira que o homem. Wayne Grudem arrasou que o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus, e tanto homens como mulheres refletem o caráter divino,
Isso significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. Mas se somos igualmente a imagem de Deus, então certamente homens e mulheres são igualmente importantes para Deus e igualmente valiosos para Ele. Temos igual valor perante Ele por toda a eternidade. O fato de as Escrituras dizerem que homens e mulheres são a imagem de Deus deve excluir todo sentido de orgulho ou inferioridade e qualquer ideia de que um sexo é melhor ou pior do que o outro. Em especial, ao contrário de muitas culturas e religiões não cristãs, ninguém deve se sentir orgulhoso ou superior por ser homem, e pessoa nenhuma deve se sentir frustrada ou inferior por ser mulher. Assim sendo, no ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre homens e mulheres, fazendo-os iguais diante de Deus. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Essa igualdade, porém, não significa uniformidade de papéis. A Bíblia ensina a igualdade de importância de ambos, mas com funções e autoridades diferentes, conforme menciona 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Segundo subtópico, a bênção da maternidade. No mandado criacional, Deus ordenou ao homem frutificar, multiplicar e encher a terra, conforme nos registra Gênesis capítulo 1, versículo 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade e o privilégio de ser esposa e mãe. Adão chamou-a de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes, conforme nos registra Gênesis capítulo 3, versículo 20. Quanto ao privilégio da gestação, Renato Vargas ratifica que o Antigo Testamento mostra que, se estéril, a mulher sofria muito. Veja, por exemplo, a história de Sara, esposa de Abraão. A Bíblia registra que, por inúmeros anos, ela, com o coração angustiado e ansioso, esperou o cumprimento da promessa do Senhor. E Rebeca, em Gênesis capítulo 25, versículo 21 a 26, e a esposa de Manoá, em Juízes capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 24. Com isso, perceba que boa parte da história bíblica se desenrolam em torno das gestações. Eva, a primeira mãe, foi quem disse que o Senhor a havia ajudado a ter seu filho, em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Ana, mãe do profeta Samuel, desejou muito ter um filho, tanto que compôs uma oração em gratidão a Deus quando engravidou, registrada em 1 Samuel, capítulo 1, versículos de número 1 a 28 e capítulo 2, versículo 1 a 10. Isabel esperou com fé o nascimento de João Batista, registrada em Lucas, capítulo 1, versículo 24. Maria foi a mãe do Salvador, que está registrado em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Por meio da mulher, Deus, o autor da família e da maternidade, planejou manifestar sua graça de geração em geração, fazendo nela coparticipe da construção nos rumos do seu povo no decorrer da história. Louise Stoltzfus reconhece que, de acordo com as ideias e a fé de Israel, o ventre da mulher, ou útero, pertencia a Deus. Deus não somente o criou, como também tem o poder de fechar ou abrir o útero. Nos Salmos, essa criação misteriosa do ser humano no útero é um milagre que evoca admiração e gratidão, conforme registra Salmo 139, versículo 15, ou verso 15. Em últimas instâncias, é o próprio Deus que recebe como uma parteira na hora do parto o ser humano ao sair do útero, em Salmos 22, verso 10. Em Israel, o útero fértil e os seios fonte de leite materno eram a imagem da bênção, conforme registra Gênesis capítulo 49, versículo 25.
que não foi feita por seres humanos, mas somente podia ser recebida de Deus como presente. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos, conforme nós vemos exemplo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. As feministas, no entanto, consideram esses papéis um ultraje que limitam a função social da mulher e, por isso, luta por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Conquanto, diante da miraculosa concepção no seu ventre, a Virgem Maria irrompeu em cântico de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade, conforme nós temos registro em Lucas capítulo 1, versículo 46 a 48. Terceiro subtópico: a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem, conforme nós vemos Paulo mencionando em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. O termo auxiliador também é empregado para referir-se ao Senhor em Salmos 33, verso 20 e Salmos 121, verso 2. Portanto, ser auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função de ajuda e socorro. O fato de Deus chamar a si mesmo de nosso auxiliador confere dignidade e honra a esse papel e título. Entretanto, Rebecca Merck arrasou que o verdadeiro problema surge quando lemos auxiliadora e dizemos mentalmente inferior. Algumas pessoas leem a Bíblia dessa maneira e então iram-se e tentam minimizá-la, feministas. Outras além, dizendo amém ao que é, na verdade, um conceito errado propriamente seu, chauvinistas, mas entranhadamente ambas estão cometendo o mesmo erro. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo está claramente apontando diferenças entre homens e mulheres e nossos papéis criacionais. Observar que algo é fundamentalmente diferente de outro não é a mesma coisa que insinuar que um é melhor que o outro. O feminismo se ressente da mera sugestão de que as mulheres tenham um papel diferente do papel dos homens. Nesse aspecto, Wayne Grudem leciona que a mulher não auxiliará o homem como alguém inferior a ele. Antes, será uma auxiliadora apropriada para ele. E aqui, a palavra hebraica, kenegdo, significa uma auxiliadora que responda a ele, isto é, adequada, apropriada, que convém perfeitamente a ele. Eva, portanto, foi criada para ser uma auxiliadora, mas uma auxiliadora igual a Adão e diferente dele naquilo que complementaria exatamente quem Adão era. Nessa perspectiva, a Bíblia enfatiza que o Senhor criou a mulher para ser uma ajudadora idônea, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Adão convivia com todos os seres criados, mas não se achava auxiliar semelhante a ele, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 19 e 20. Refere-se à pessoa igual e adequada, alguém capaz de suprir essa necessidade. Então, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento com as suas igualdades e diferenças. Essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, à procriação, à satisfação sexual e à vivência efetuosa e prazerosa, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 5, versículo 18. Segundo tópico, erosão da feminilidade. Primeiro subtópico, o ativismo feminista. O protofeminismo remonta ao século XVIII na Grã-Bretanha. Nesse horizonte, destaca-se Mary Wollstonecraft, que viveu no auge do iluminismo.
Ela mantinha um caso extraconjugal com um colega apoiador da Revolução Francesa. Após a publicação de uma reivindicação pelos direitos da mulher, Mary mudou-se para a França, onde teve um caso com um americano. Rejeitada pelo amante, retornou para a Inglaterra com uma filha ilegítima e várias vezes tentou suicídio. Mais tarde, casou-se com o casal William Golding. O casal morava em casas separadas e teve uma filha, Mary Golding. As suas ideias incluíam o amor livre e a rejeição da sexualidade tradicional. Aos 16 anos, a filha do casal, Mary Golding, tornou-se amante do poeta Percy Shelley, de quem ficou grávida. Diante da situação, a esposa de Shelley cometeu suicídio e Mary Golding casou-se com o marido dela 3 semanas depois. Foi nesse tempo que, agora com o nome de casada, Mary Shelley começou a escrever o romance Frankenstein. No século XIX, acontece na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicam direitos iguais aos dos homens. Nos Estados Unidos destacam-se as americanas Elizabeth Stanton e Susan Anthony. Essas mulheres lutaram pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelo direito feminino ao voto. Não obstante, Rebecca Merkel pontua que não demorou muito para que as feministas nos Estados Unidos começassem a falar sobre sexo também e que acabassem na cruzada para trazer controle de natalidade e abortos seguros às mulheres americanas. Emancipação essencialmente de seus próprios corpos e a defesa de eugênia e da esterilidade compulsória dos inadequados. No século XX, a segunda onda do feminismo passa a lutar pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos e por liberdade sexual. A Mística Feminina, obra publicada pela americana Betty Friedan, e o estopim para esta fase do movimento, as mulheres são incentivadas a abandonar os deveres do lar e a seguir uma carreira profissional fora do ambiente doméstico. A identidade de uma mulher não deveria ser o papel de procriadora e administradora da casa. Ela deveria buscar a autorrealização e libertar-se dos afazeres domésticos. Entre as pautas ideológicas, defende-se a libertação da maternidade e a legalização do divórcio. Nesse contexto, as ativistas e marxistas francesas Simone Beauvoir, na sua obra O Segundo Sexo, estabelece uma das máximas do feminismo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Esse ativismo avança e incendeia a discussão de gênero e transgeneridade. Alguns consideram a inserção dessa pauta como a terceira onda do feminismo. Atualmente, a filósofa norte-americana Judith Butler, militante do LGBTQI+, ou LGBTQIA, apresenta-se como uma das maiores defensoras do feminismo e da teoria queer, contrária à heteronormatividade. Autora da obra Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, Butler afirma que o gênero é socialmente construído. Em 2011, em nome da autonomia irrestrita sobre o próprio corpo, a partir de Toronto, introduz-se o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Nessa diaspasão,
O movimento toma a conotação de empoderamento da mulher, desconstrução de identidades e notável aversão à fé cristã. Destaca-se que a fé cristã recebe a importância do movimento em prol dos direitos das mulheres e no combate à discriminação. Porém, o feminismo era quando se posiciona contrário aos valores bíblicos. Segundo subtópico, a liberdade sexual. A Bíblia refere-se ao sexo como algo prazeroso entre um marido e a sua mulher. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio a ser precedida de amor mútuo entre macho e fêmea, conforme vemos em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 a 5. Todavia, para o filósofo francês Michel Foucault, um dos teóricos seguido pelas feministas, esse modelo bíblico é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual. Foucault não prega meramente a liberação dos desejos e práticas sexuais consideradas moralmente ilícitas, e nem apenas a libertação dos grilhões sexuais opressores da moral, da religião e do conservadorismo. Isso não é suficiente para ele e nem para as feministas. Por isso, alegam que uma pessoa pode viver relações sexuais livres sem restrições às regras morais e, mesmo assim, não desfrutar de liberdade sexual. Michel Foucault arrasou que o problema não seria antes tentar definir as práticas de liberdade através das quais seria possível definir o prazer sexual, as relações eróticas, amorosas e passionais com os outros. O problema ético da definição das práticas de liberdade é, para mim, muito mais importante do que a afirmação, um pouco repetitiva, de que é preciso liberar a sexualidade ou o desejo. Em outras palavras, nessa teoria, considera-se a liberação sexual necessária, como, por exemplo, a liberação da sexualidade da mulher em relação à dominação do marido e da moral opressora e heteronormativa. Contudo, Foucault apregou que a liberação não faz surgir o ser feliz e prende uma sexualidade na qual o sujeito tivesse atingido uma relação completa e satisfatória. A liberação abre um campo para novas relações de poder que devem ser controladas na prática de liberdade. Não obstante, na prática, o movimento feminista extremado atua na imposição da liberdade sexual, controlando as esferas de poder para direcionar a ação do outro. Na defesa dessa ideologia, as feministas pretendem dominar o comportamento sexual. Requer-se que nenhum modo de relação sexual deva ser considerado certo ou errado. Aqui são incluídos a iniciação sexual precoce das crianças, a prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. Nessa esteira, temas como aborto de gravidez indesejada e desconstrução da família patriarcal são ratificados pelo ativismo ideológico do movimento. Terceiro subtópico: a família patriarcal. As escrituras ensinam que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme nós vemos Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, tendo o homem como líder da família, em Efésios capítulo 5, versículo 23. Porém, para Karl Marx, outro teórico seguido pelas feministas, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu próprio cônjuge e tiraniza os laços conjugais que não podem ser rompidos. Nos escritos de Marx, a propagação de ideias por parte de quem detém o poder produz uma falsa consciência que leva à aceitação de padrões de comportamento que são impostos ao cidadão.
O conceito de ideologia deixa de ser apenas o conhecimento das ideias e passa a ser um instrumento que serve para assegurar o domínio de uma classe ou grupo social que impõe aos outros os seus ideais de comportamento. Assim, do contexto social machista que deu origem à luta de classes, burguesia versus proletariado, surgiu na pós-modernidade a ideologia culturalista como sendo luta de gênero, ou seja, uma luta de classe ou de poder entre homens e mulheres. Desse modo, o machismo exerce forte influência no feminismo, especialmente o livro A Origem da Família, a propriedade privada e o Estado, em que o modelo bíblico de família é tratado como sistema opressor do homem para com a mulher. Nesse sentido, a visão machista adotada pelo movimento feminista é de desconstrução da família patriarcal, promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Desta maneira, ratifica-se que o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora do homem, enaltece a lascívia e engaja-se numa luta de gênero contra os homens. Terceiro tópico: mulher virtuosa, símbolo de feminilidade. Primeiro subtópico: modelo de esposa fiel. Conforme as escrituras, a mulher virtuosa é de estimável valor, muito excede o de Rubins, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 10. A Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 11, parte A. O texto revela total confiança do esposo nas ações e na conduta moral da sua mulher. A atitude dessa esposa é ilibada em todas as áreas do relacionamento a dois, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças, bem como o cuidado com as refeições da família e a educação dos filhos. O excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa não haverá falta de ganho, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 11, parte B, na Nova Almeida atualizada. A gestão dessa esposa não provoca endividamento financeiro, pelo contrário, promove prosperidade. O comentário Bacon avalia que essa mulher é tão infalível na sua dedicação ao seu marido que lhe não faltam riquezas, conforme nós vemos exemplo em Provérbios capítulo 31, versículo 11, na versão BJ. Não há falta de ganho honesto, nem necessidade de saque desonesto. A Escritura diz que ao marido ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida, conforme menciona Provérbios capítulo 31, versículo 12. O comentário de estudo da Bíblia de Genebra arrazoa que tal esposa não é um sonho impossível, mas pode ser difícil de encontrar. O comentário bíblico expositivo Wiersbe considera que o marido e a esposa são felizes e abençoados quando confiam no Senhor e um no outro. Os votos do casamento são promessas que devem ser levadas a sério. A quebra desses votos é pecado diante de Deus e diante um do outro. A esposa fiel proporciona contínuo bem-estar ao seu marido. Ela é uma mulher confiável, não é instável ou temperamental. As suas ações inspiram a indispensável confiança que faz do seu marido um homem bem-sucedido. Ele é estimado entre os juízes e ela é conhecida pela fidelidade à família, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 23. Nesse sentido, a palavra de Deus assevera que uma mulher
sábia é capaz de edificar a sua casa tanto quanto uma mulher insensata é capaz de destruir um lar, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 14, versículo 1. Segundo subtópico, padrão de mãe amorosa. De acordo com as escrituras, a mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Ainda de noite, se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família. Pelo bem-estar do seu marido e filhos, ela gerencia as diversas tarefas do lar, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 15, parte B. Ela é uma mãe protetora e os seus filhos estão adequadamente vestidos tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Entretanto, apesar de os textos bíblicos enaltecer as virtudes de uma boa mãe, o radicalismo feminista avança para cercear das mulheres a experiência da maternidade. Argumentam que, desde a evolução feminista e a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gestação está sempre associada ao sentimento de culpa em ter que interromper a carreira profissional. Reclamam que o papel familiar e social da mulher é reorganizado com a maternidade, sendo necessário fazer inúmeras adaptações, que o estereótipo de mãe perfeita e profissional bem-sucedida traduz em sobrecarga emocional e adoecimento mental. Como resultado da desconstrução da maternidade, cresce no Brasil e no mundo o número de mulheres que fazem a opção de não ser mãe. Renato Vargens alerta que, em recente pesquisa realizada pela farmacêutica Bayer, com apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstétrica, Brasco, as mulheres estão optando passar pela vida sem experimentar a bênção de ser mãe. Por mais alarmante que isso seja, esse comportamento comum a milhões de mulheres recebeu até nome, geração Nomo, abreviação de expressão em inglês no mother, ou não mãe, né? Para quem quer traduzir do inglês para o português, né? No sentido de não se tornar mãe. A saber, mulher que lutando contra aquilo que consideram uma pressão social, decide não ser mãe. Esse mesmo grupo combate a crença absurda, segundo elas, de que a mulher deve dar à luz ao menos uma vez. Boa parte dessas mulheres prefere ser mãe de pet a gerar uma vida dentro do próprio útero. A despeito do desmantelamento da gestação e da dádiva de ser mãe, apregoado pelas feministas, o texto bíblico enfatiza que uma mãe virtuosa dedica-se na educação da sua prole com sabedoria e bondade, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 26. Antecipa-se às dificuldades domésticas e não come o pão da preguiça, conforme menciona Provérbios capítulo 31, versículo 27. Essa mulher é recompensada quando seus filhos reconhecem o seu incalculável valor, quando a elogiam, agradecem e retribuem o amor recebido dessa mãe altruísta, conforme nós vemos em Provérbios capítulo 31, versículo 28, a parte A. Terceiro subtópico, exemplo de administradora. O texto bíblico destaca que a mulher virtuosa também é uma notável administradora. Como comerciante, ela adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis e colchas de boa qualidade, conforme menciona Provérbios capítulo 31, versículo 15 e 22. Negocia bens importados e de elevado padrão para a sua casa, conforme Provérbios capítulo 31, versículo 14. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos,
conforme menciona Provérbios capítulo 31, versículo 16, e administra a produção e as vendas do seu comércio, em Provérbios capítulo 31, versículo 18 e 24. Nesse contexto, Rebecca Merck pondera que administrar uma família, a ser uma esposa e mãe piedosa, é uma habilidade que requer prática, ensino e experiência. Somos uma geração que precisa recuperar o senso da importância do lar e da importância de esposas e mãe. Em Provérbios capítulo 31, podemos ver pela maneira como a família dessa mulher lhe responde, que todo o seu trabalho, todas as suas compras, vendas e trocas eram a bênção direta para eles. Seus filhos se levantam e a chamam ditosa. O coração de seu marido confia nela. Eles estão vestidos de escarlate por meio do trabalho diligente dessa mulher. É uma mulher impressionante, trabalhadora, bem-sucedida e de alta renda. De fato, biblicamente, essa mulher é aguerrida e próspera, mas também é generosa e sensível na ajuda aos pobres e necessitados, conforme nós temos essa menção em Provérbios capítulo 31, versículo 20. Ela é cheia de energia e de bom caráter e é autoconfiante em relação ao futuro, conforme Provérbios capítulo 31, versículo 25. Essa mulher, esposa, mãe e empreendedora, é louvada pela sua família, em Provérbios capítulo 31, versículo 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas num coração temente a Deus, o Senhor. Provérbios capítulo 31, versículo 30. O exemplo e as virtudes desta mulher serão publicamente reconhecidos, conforme nós vemos Provérbios capítulo 31, versículo 31. Conclusão. A Bíblia revela que homens e mulheres completam-se, conforme nós vemos em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e o privilégio de serem auxiliadoras. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade coloca-as em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e, assim, glorificar a Deus na sua soberania, conforme nós vemos Lucas capítulo 1, versículo 38 e 46 a 48. Voltando para a lição, a conclusão nos diz: a Bíblia revela que homens e mulheres se completam. Dessa forma, marido e esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar a sua feminilidade e, assim, glorificar a Deus em sua soberania. Então, meus queridos, esse aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 7, que trouxe o título A Desconstrução da Feminilidade Bíblica. E na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, regressaremos aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição de número 8, que vai trazer o título Transgênero. Que transrealidade é essa? Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.